Exatamente, Gi. Essa semana tá pesada, a galera teve PO de mecânica clássica hoje, teve prova 3 de termo, tem PO de termo quinta, PO de estrutura sexta, PO de Fismate sábado. Então talvez a maior parte do público venha da gravação.
Bom, galera, a gente já passou do horário. Eu acho que as pessoas que falaram comigo que iam assistir provavelmente vão assistir a gravação só. Deve estar tendo alguma coisa das outras matérias ou prova de licenciatura. E a gente corta essa parte, esse começo da gravação, depois, e pegamos só a palestra, beleza? Beleza, então. Então já posso dar início aqui, Rodrigo? Só vou dar oficialmente, né, início ao evento do Pet Talk. Ah, sim, A beleza. gente está aqui na segunda edição do Pet Talk integrado, que é a colaboração entre dois pets para realizar um evento. Ah, ok. Você quer que eu só passe o slide aqui pra sair o barulho daí você dá a abertura? Não, não precisa não. Ah, ok. É porque você falou que ia cortar pra colocar. Não sei, eu não sei como funciona, mas beleza. Aí a gente está dando início para a segunda edição do Pet Talk integrado. A gente tem o Pet Talk da física e o Pet Talk integrado é o que é realizado com outros grupos pets. A temática do Pet Talk integrado desse ano é a tecnologia aplicada na física, né? Especificamente Arduino e Raspberry Pi. A gente vai ter depois a palestra Arduino e Laboratório de Física com o professor Além. E estamos iniciando agora a palestra Sistemas Embarcados Arduino e Raspberry Pi. Pode ir com a palavra agora, Lucas, pode dar início. Seu microfone está mutado. Opa, pronto, agora tá saindo, né? Bem. Então, boa tarde. Vamos estar dando início agora à nossa pequena palestra aqui sobre sistemas embarcados, né? Nós vamos falar um pouco sobre a plataforma Arduino e o Raspberry Pi, né? Vamos falar uma certa introdução a essas plataformas e mostrar um pouquinho delas. Bem, eu sou o Lucas Henrique Alvesbort, atualmente estou cursando Engenharia de Software na Facom, sou um membro bolsista do PET Sistemas, e aí segue algumas dos meus meios de contato, caso alguém tenha alguma dúvida e queira entrar em contato via e-mail ou LinkedIn, fique à vontade. E, bem, durante a apresentação, caso alguém queira levantar alguma dúvida, fique à vontade para abrir o microfone, colocar no chat ou mandar no link apresentado aí em cima. Mas, bem, começando, sobre o que nós vamos tratar hoje aqui em relação a essas tecnologias. Bem, os tópicos que nós vamos tratar vão ser sobre sistemas embarcados e microcontroladores, falar um pouquinho sobre eles, onde é que se aplicam, onde que nós vemos essas tecnologias e para que elas servem, né? No geral, são tecnologias que compõem nosso dia a dia, já dando um pequeno spoiler. Vamos falar também um pouco sobre o Arduino, que é a nossa primeira plataforma de prototipação que nós vamos citar, e também o Raspberry Pi, que é a outra plataforma que nós também vamos comentar, que é a plataforma mais recente de prototipação que tem apresentado aí no mercado, né? Surgiu agora em 2020, tem muita coisa nova para a gente dar uma olhada. Mas bem, dando início, vamos começar a falar então sobre sistemas embarcados e microcontroladores, que nada mais são do que os sistemas que estão embarcados em dispositivos do dia a dia. Mas como assim? Bem, se tratando de sistemas embarcados em microcontroladores, é necessário entender o que são os microcontroladores. Microcontroladores são placas programáveis que possuem um conjunto de entradas e saídas. Então, essas placas, elas conseguem receber informações de entrada e realizar um processamento e dar uma resposta para algum determinado hardware ou apresentar para um usuário. Ele é uma junção de conjunto de hardware com software e possui um circuito integrado. Esse circuito ele é operado por um chip controlador. E esse sistema que está operando ele, o software que é desenvolvido para operar esse tipo de sistema, essa placa, é o sistema embarcado. Normalmente, esses sistemas que ficam dentro dessas placas e operam para sempre, normalmente o processo de looping, são chamados de firmware. Normalmente são placas pequenas, né? Que são feitas para diversas aplicações. Sua função única é controlar componentes para uma aplicação extremamente específica. Tem pouca memória e utilizam pouca energia, porque como é uma atividade extremamente única, não é necessário você ter uma abundância de processamento. A não ser que você vá voltar para uns projetos que demandem IA ou então processamento de dados, aí já é
é uma análise que precisa de um pouco mais de poder computacional. Mas para aplicações específicas de microcontroladores, as placas atendem às necessidades apenas com essa pouca demanda. E bem, algumas placas conhecidas como microcontroladores é o Arduino, né? Que é uma das mais famosinhas que tem por aí, né? Tem a fonte Arduino no R3. Outro exemplo de variante é o Arduino Nano Pro. E uma das recentes que é o Raspberry Pi Pico, né? Feito pela Raspberry Pi Foundation. E onde se usa microcontroladores no dia a dia? Onde é que eles são aplicados? Onde a gente vê isso funcionando? Bem, na verdade, os microcontroladores, junto com sistemas embarcados, é um tipo de tecnologia que está muito mais presente no dia a dia do que se pode se pensar. Por exemplo, um fone de ouvido Bluetooth, ele utiliza um microcontrolador para ligar, fazer o controle de som, estabilizar os drivers, realizar a conexão, fazer troca de dados. Ele também tem que fazer a troca de energia quando vai carregar, quando vai executar. Então, também temos mouses que precisam ficar lendo os sensores, ver a movimentação, mandar a informação para o computador, ver quando um botão é apertado. Temos teclados que tem que gerenciar cada tecla ou combinação e mandar isso para o computador. Pode ter teclados musicais. Até mesmo uma geladeira, ela pode possuir microcontroladores. E uma coisa bem interessante é que eletrodomésticos, no geral, utilizam microcontroladores. Então, isso utilização de microcontroladores e de sistemas embarcados é uma coisa já muito presente no dia a dia e que está aí no mercado a todo tempo. Mas então, o que são os sistemas embarcados? Or Embedded Systems, também chamados de sistemas embutidos. Os sistemas embarcados nada mais do que são um sistema de propósito de aplicação específico de um hardware. Então, como eu disse antes, ele pode ser considerado um firmware. Ele normalmente opera em tempo real e a sua execução, ela se dá normalmente por uma delimitação de um setup, né? Normalmente você vai ter a delimitação das variáveis que você vai utilizar, depois o setup de inicialização e depois um looping. Esse loop vai ser a execução que você vai manter ali durante todo o período que essa placa está ligada para estar atendendo a toda e qualquer chamada de função, né? Uma solicitação que ela tiver. São embutidos em microcontroladores que são diferentes de microcomputadores, né, e microprocessadores. Normalmente isso é muito confundido, né? Porque os microcontroladores, eles utilizam apenas um chip, que é um microcontrolador, para realizar a função de controle de dispositivos específicos. Já microcomputadores utilizam já processadores. Eles já podem atender a demandas de computadores, de utilização de desktop, acessos, pode suportar sistemas operacionais. Então, ele não se encaixa no conceito de microcontroladores. Sistemas embarcados vai para microcontroladores. Microcomputadores já é outro contexto, né? E também os microprocessadores, que são os processadores que podem ser colocados em microcomputadores. Tanto os microcontroladores com sistemas embarcados, eles são muito utilizados para desenvolvimento de tecnologias de IoT, que são chamadas Internet of Things, que são as internet das coisas, que a gente vê hoje em dia muito, muito bem aplicado no cotidiano, está cada vez mais evoluindo, ainda mais agora com o conceito de Smart Cities, com, por exemplo, análise de tráfego da cidade, que você consegue ver como é que está o fluxo do trânsito, e você pode fazer um controle de semáforos. Então, isso é total Internet of Things com a aplicação de Smart Cities. Você consegue utilizar essas tecnologias para realizar um controle e com inteligência, né? Você consegue estar tornando algo mais eficiente ou facilitando um processo do dia a dia. E bem, os sistemas embarcados, é importante citar que ele é a aplicação direta da junção de hardware com software. Então, é necessário ter para que o outro funcione. Você não consegue ter uma aplicação de hardware sem o software, e você não consegue ter o software sem o hardware para embути-lo. Então, o hardware é o conceito físico, né, dos dispositivos que nós utilizamos, onde nosso conceito de, né, interação humano-computador, conceito de HC, é onde nós imputamos a nossa ação nos dispositivos. E o software é toda a análise lógica que vai realizar todos os cálculos, puxadas de funções, todo o processo algorítmico, né, que vai depois trazer um retorno via hardware para nós também, né. E bem, algumas linguagens bem famosas que são utilizadas normalmente em sistemas embarcados, né, nós podemos citar a linguagem C, né, que é bastante utilizada. Também tem o C++, que foi, depois de um tempo, a evolução do C, com
adição de bibliotecas e novas funções. Também nós temos o conhecido Rust, né? A linguagem bem antiguinha, Assembly, que é uma linguagem bem baixo nível mesmo, é uma linguagem de montagem de máquina, onde a gente consegue dar instruções diretamente no processador, né? Uma linguagem que demanda um conhecimento técnico bem profundo, para que não haja erros de tratamento de dados e que acabe causando um crash. E também uma mais recente, que é o MicroPython, que foi um conceito de tentar pegar a aplicação dessas linguagens de baixo nível e trazer numa abstração de alto nível. Então, o MicroPython é um exemplo de uma linguagem que você consegue, com o poder das outras linguagens, né, que de baixo nível, aplicar em dispositivos com uma linguagem em alto nível. Então, a curva de aprendizado que você vai precisar ter para esse tipo de linguagem vai ser um pouco menos sofrida do que se tivesse que utilizar um assembly da vida. E bem, vamos falar agora um pouco sobre o Arduino. O Arduino, ele é uma plataforma de prototipação já muito bem conhecida, foi construído na Itália, né? E por que ela se deu tanto sucesso, né? Por que a gente vê tanto Arduino hoje em vários projetos? O Arduino tem sido uma das primeiras opções quando se trata de criar novos dispositivos, realizar prototipações, né? É que o Arduino, ele tem esse destaque porque ele é uma plataforma open source. Então, todo o código dele, realizado para ele, que é embutido nele, ele é de uso livre, né? Claro, né? Quando é disponibilizado pelos seus criadores ou vindo da empresa do Arduino, né? Porque outras pessoas podem desenvolver seus códigos patenteados, mas vindo do Arduino, da empresa Arduino, são todos open source. E isso facilita o desenvolvimento de vários projetos, né? Pelo fato de ter a disponibilização, vários desenvolvedores acabam realizando a evolução desses códigos. E melhor ainda que isso, é o fato de ele ter hardware livre pela empresa do Arduino. Então, significa que você pode literalmente comprar uma placa Arduino na sua linha de produção, codificar seu produto e vender com a placa Arduino rodando dentro dele, porque o seu hardware é de livre uso. Você só não pode utilizá-lo com a marca Arduino, né? Você pode utilizá-lo, mas você não pode vendê-lo como Arduino. E bem, o Arduino, ele, como tem esse hardware livre, além de ser utilizado para desenvolver produtos, você pode literalmente utilizar o Arduino para gerar novas plataformas de prototipação e você vender elas. Então você pode comprar a placa Arduino, entender como funciona o circuito Arduino, baixar o datasheet e montar a sua própria placa Arduino. Eu já vi algumas variantes, como, não lembro se era Python ou o Arduino Banana. Existem várias variantes da Arduino que são algumas modificações, adicionam algumas portas, algumas funções específicas, ou seja, é totalmente livre para criação, modificação e venda. Ele já disse, né, que ele foi produzido na Itália, ele possui o seu chip de microcontrolador, as suas linguagens nativas de desenvolvimento é C e C++, com as adições de comando da Arduino IDE. A placa, ela opera com código gravado, então ela fica na sua memória ROM, né? Que uma vez depois de gravado, só precisa de energia para funcionar. Você pode subir o código pelas portas e depois só realizar a energização da placa. Possui diversos tipos de conexões, né? Existem várias portas que você pode estar utilizando, tanto de aplicações analógicas ou digitais. E também pode ser adicionado novos módulos ou shields. Os módulos são placas externas que adicionam novas funções de hardware para o Arduino. E o shield são novas aplicações de hardware que também são trazidas para o Arduino, como se fosse um módulo, porém, eles atribuem a todas as portas do Arduino. Então, como se fosse uma extensão do Arduino, só que muito mais potente. Ela pode ser desenvolvida em vários tipos de funções, seja com método procedural, com interrupções, com análise de debug, e existem várias placas da Arduino, cada uma para cada aplicação e cada uma para cada conceito. Peraí, deixa eu só ver aqui, pessoal, que eu tô vendo que alguém fez uma pergunta, vamos ver aqui. Perguntaram qual a diferença do Python pro MicroPython, né? E puramente a sintaxe, ou existe alguma outra diferença na semântica? Bem, então, pela primeira pergunta, né? Qual a diferença do Python para o MicroPython? O Python é uma linguagem desenvolvida, né, para aplicações gerais,
Então, você vai ter o Python sendo utilizado para desenvolvimento desktop, desenvolvimento mobile, desenvolvimento, por exemplo, de inteligência artificial, aplicações web com frameworks, por exemplo, com Django. Então, o Python é uma linguagem de desenvolvimento, é uma linguagem de programação que pega todo um leque de aplicações. Você pode conseguir encaixar o Python em qualquer coisa praticamente. Já o MicroPython, o que é o MicroPython? O MicroPython, ele é a utilização do Python, só que com bibliotecas e adaptações para desenvolvimento de baixo nível de placas como microcontroladores, a nível de hardware. Por quê? Porque tem que ser feita essa adaptação? Porque o Python, ele é alto nível pensadamente para desenvolvimento de software, no geral. Como você quer utilizar o Python com a mesma estrutura, né, para aplicar em placas, para facilitar esse desenvolvimento, para aplicação em baixo nível, o MicroPython foi uma linguagem feita, inspirada no Python. Então, eles trazem as funções do Python, eles trazem o próprio kernel do Python, né? Só que alteram e fazem adaptações para o MicroPython realizar aquele algoritmo feito em Python, só que na placa, em baixo nível. E, claro, ele adiciona bibliotecas, libs, funções específicas também para placas, né? Para aplicação em hardware, porque você precisa fazer leitura de portas, né? De energia, dados digitais e analógicos. E quanto é puramente sintaxe, existe alguma tipo de diferença de semântica? A sintaxe é a mesma. Ele traz essa sintaxe lá do Python, que é o propósito, né? Trazer a mesma facilidade que o Python proporciona. Só que ele adiciona algumas semânticas de comandos específicos, que é o que eu citei, que são os comandos de placa, que é a questão de pin, de pino, né? A questão de delay, de timing, de interrupções. Então, são coisas a mais que ele traz. Então, ele exporta o Python com as bibliotecas a mais, que é para aplicação em placas. E ele depois faz uma compilação com uma eficiência, tendendo uma eficiência maior para as placas. Porque, em tese, o Python, como ele usa estruturas de dados já prontas e definidas, ele tende a ser um pouquinho mais pesado e ter uma execução um pouco mais demorada. Então, o MicroPython tenta trazer aquela semântica com a maior eficiência possível para as placas. E é claro que você não vai utilizar a biblioteca do Python, por exemplo, de desenvolvimento web para aplicação de placas, porque são conceitos diferentes. E também porque a placa vai ter menos memória e algumas limitações. Só que, no geral, é o Python portado para aplicação em placas. Eu espero que tenha ficado claro. Não sei se deu para entender. Mas, enfim, continuando, caso alguém tenha alguma dúvida, fique à vontade para colocar essa dúvida ali na aba de perguntas. E bem, eu citei sobre as placas Arduino, e quais são essas placas que nós temos, né? Já que nós temos várias placas Arduino, quais são esses modelos? Existem vários modelos. Um dos mais conhecidos é o Arduino Uno, né? O R3. A gente tem o Arduino Mega com chip com um outro microcontrolador, se não me engano, é o 2560 826. Não me recordo, depois eu puxo uma ideia e abro. Existe o Arduino Nano, existe o Arduino Leonardo, o Nano Pro, existe esse círculozinho que é normalmente aplicações para computação vestível. Então, existem várias placas Arduino. E qual é a melhor placa? Aí que está a questão. Não existe melhor placa. A melhor placa vai ser aquela que você vai conseguir encaixar melhor no contexto do seu projeto. É por isso que existem tantas variantes. Porque não existe, essa placa aqui é a que tem mais processamento, é a que é mais incrível, pega essa que é a melhor placa. Não. Você não, às vezes pode acabar não precisando disso tudo, você às vezes precisa de uma coisa mais portável ou de uma coisa mais robusta. Então, cada placa vai ter a sua aplicação específica e o seu propósito. Então, é necessário que você analise o contexto do seu projeto e veja qual placa é mais adequada para aquilo que você está desenvolvendo, né? Porque, por exemplo, o Arduino Uno R3 é perfeito para quem está iniciando e quer começar com a prototipação. Já o Mega, ele é perfeito para quem está querendo desenvolver algo mais robusto, alguma coisa que precisa de muitas trocas de entrada e saída, precisa de muita comunicação ali na placa. Já o Leonardo, ele tem uma aplicação para você fazer controles de processos e de entradas e saídas do computador, do que está sendo rodado no sistema operacional. Já o Nano é para coisas muito pequenas, para coisas extremamente portáteis. O Nano Pro já tem um pouco mais de potência. Essa aqui já é para aplicações de computação vestível. Eu já vi muitos projetos de luva que controle de mão com ela. Então, cada placa vai ter o seu devido propósito. E, dependendo do modelo, cada placa também vai ter
o seu microcontrolador específico. Ah, aqui tá, que era o falado do Arduino Mega, que é o ATmega 25, né? 2580 ou 60, não tô conseguindo ver certinho ali. Mas cada plaquinha vai ter o seu microcontrolador datado para sua execução. O desenvolvimento é o mesmo, só vai mudar as propriedades de hardware, né? Que entra a memória de execução, memória RAM, processamento e entre outros. Falando de uma delas, né? Uma mais conhecida seria o Arduino Uno R3. Ele usa o chip ATmega 328P, que tem 32 kilobytes de memória. A princípio parece pouco, só que o que a gente guarda ali é informação binária, né? Então, 32 kilobytes de memória é muita memória. Dá para colocar muita coisa, dá para desenvolver muito trecho de código. Dá para fazer várias aplicações. É mais que suficiente para fazer muita coisa. Ele opera com uma entrada USB-B, né, de 5 volts, que você pode tanto utilizar para energizar quanto para fazer a alimentação. Quer dizer, para energizar aqui a alimentação ou subir o código. Ele também possui um botão de reset, onde você pode estar reiniciando a execução dele que está em looping. Ele, tanto como em 5 volts para USB, pode ser também alimentado com uma fonte de 12 volts que dá suporte para as conexões VIN, mas a sua execução interna é em 5 volts. Tem 14 pinos digitais, 6 pinos analógicos e demais conexões extras, como 6 PWMs, um SDA-SCR e demais outras conexões específicas, como habilitadas para debugs e trocas de informações, TX, RX. São várias funções disponíveis para você poder estar utilizando em seus projetos. E é importante ressaltar que praticamente toda placa microcontrolador, você vai ter uma utilização de portas digitais e analógicas. E essa troca de informação às vezes confunde. Mas basicamente o sinal de troca digital é aquele que possui 2 estados possíveis, que é ou 0, ou ele está no máximo do gráfico, ele está lá no seu estado máximo, que se fosse colocado num esquema de eletricidade, você poderia considerar o 0 como 0 volts e o 1 como 5 volts, que é o máximo. Então, sinais digitais trocam bits, né? Então você pode trocar uma carreira de informações através de bits. E os analógicos são aqueles que você quer representar um intervalo, né? Então você pode ficar fazendo uma parábola em uma razão de um gráfico. Então, existem 2 métodos de medidas no Arduino para portas analógicas. O padrão é de 0 a 1023, que são 1024 estados, né? Que é a elevação da potência 10, quando você está subindo na escala de valores, na tecnologia. Você vai dobrando, né? Que vai de 2, 4, 8, 16, 32, 64, que é a escala padrão. E também tem de 0 a 4.095, se não lembro. 4.095, que são 4.096 estados, que ele multiplica por 4 a base padrão para dar um pouco mais de precisão na análise. E bem, aqui a gente tem uma imagem mostrando algumas portas, alguns dos pontos, né, do GPIO do Arduino, que é a entrada USB, o botão de reset, o módulo de troca de informações do IS e CSP, né, que pode estar análise de debug, as portas de trás, microcontrolador, pinos de alimentação e energia, portas analógicas e alimentação externa via fonte. Aqui eu trouxe também um exemplo de um código que é em Arduino. Esse código aqui ele tem a função de rodar um servo, né, de acordo com um estado de um potenciômetro, né? Então a gente tem a utilização de uma biblioteca aqui, né? O servo inteiros que estão definindo portas. Apesar de ter um A aqui, o Arduino IDE consegue identificar que isso aqui é uma porta e converte uma informação correta em int. Então, isso aqui seria um código onde a gente tem várias definições, né? Que você consegue mudar a posição de um servo baseado no valor de um potenciômetro e também na execução via um for, né? Que ele entra em estado de looping. Você pode ir mudando os estados por estados de acordo com o tempo para realizar a ação mecânica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Raspberry Pico, que é uma das placas mais recentes da Raspberry Pi Foundation e o primeiro lançamento de microcontrolador
da empresa, né? Que é a nova plataforma de prototipação feita pela Raspberry Pi Foundation. Só uma coisa, é importante ressaltar que o Raspberry Pico, ele é diferente do Raspberry Pi. O Raspberry Pi é uma plaquinha também, só que ele é um microcomputador que utiliza um microprocessador. Ele roda um sistema operacional que é a base de Linux, nele de seu kernel. Ele também pode ser utilizado para aplicação em projetos, porque ele também tem um GPIO, onde você pode fazer a programação com Python na execução dele, né? Tem muito mais espaço, pode ver ali, tem opções até com 4 GB de RAM. Agora, com a opção do lançamento do Raspberry Pi 4, tem até 8 GB de RAM, mais de, acho que é de 4 ou 8 núcleos de processamento. Então, existem várias opções da placa Raspberry Pi, só que eles são microcomputadores. Então, o que acontece? Eles são para aplicações domésticas. Então, você vai utilizar para trabalhar com Office, utilizar um navegador, jogar games, ver séries, mas como tem GPIO, também se pode utilizar essa programação como se fosse um microcontrolador, porque ele também utiliza um processador. Só que é importante dizer que ele não é um microcontrolador em si apenas, ele é um microcomputador, porque normalmente tem essa confusão. E é interessante também ressaltar que da tamanha sua potência, né, ele também é utilizado para realizar montagem de servidores para testes também, né, e até clusters com conjuntos de Raspberry Pi. Então, só lembrando, ele não é um Raspberry Pi, ele é diferente, porque o Raspberry Pi é um microcontrolador. Então, agora vamos para o Raspberry Pi, que é o que a gente quer falar, afinal. O Raspberry Pi, ele é um microcontrolador, tem operação também 5 volts, só que você pode fazer algumas análises ali, controlar a energia por uma fonte externa, que nem na VIN do Arduino, para mudar a voltagem da alimentação dos componentes, não do Raspberry, tá? Porque se você colocar mais volts no Raspberry, o Raspberry pode queimar. Então, ele controla para alimentações externas. Ele utiliza o chip RP2040, que é o lançamento da empresa para a linha de microcontroladores da linha Silicon da Raspberry Pi Foundation. Foi lançado no final de 2020, tem 40 pinos para utilização, 26 deles são de multi-aplicação, tem 3 pinos de debug. Atualmente o IDE mais utilizado para o seu desenvolvimento é o IDE Tony, mas você pode utilizar o IDE qualquer um que for compatível com a ligação feita do datasheet do Raspberry Pi, né? Ele pode ser programado com a linguagem C, C++ ou MicroPython. Ele tem um diferencial muito grande em relação ao Arduino, que essa é a jogada assim, que está fazendo com que essa placa tenha um grande diferencial. Porque o Arduino, ele opera como microcontrolador. Ele tem um núcleo, né? Ele vai fazer uma instância do seu código e vai rodar lá para você. Quando você precisa fazer, por exemplo, uma chamada de uma coisa acontecendo por fora, você faz uma interrupção e tal. Mas o Raspberry Pi, ele tem uma coisinha a mais. Ele tem 2 cores. Então, ele tem 2 instâncias de thread. O que significa que você pode realizar execuções simultâneas. Então, se no Arduino você antes tinha um Arduino rodando uma instância de um software, no Raspberry Pi você pode estar rodando 2 instâncias de um software. E isso é um dos grandes diferenciais do Raspberry Pi. Porque você pode colocar 2 coisas rodando simultaneamente do seu Raspberry Pi para um mesmo dispositivo. Então, você pode ter, tipo, um Raspberry Pi rodando 2 coisas diferentes num mesmo dispositivo, o que é uma coisa assim muito legal, que para aplicações de determinados projetos pode ser a chave que você precisava, que era aquilo que você estava precisando para que o seu dispositivo funcionasse perfeitamente. E até para, por exemplo, captar ações externas é até mais simples, porque, por exemplo, antigamente no Arduino nós precisávamos de interrupções, definir portas para ficar sempre com uma determinada memória lá, prestando atenção para quando acontecer alguma coisa, ir lá e fazer a ação necessária. Já no Raspberry Pi não, a gente pode rodar 2 instâncias de software e deixar uma lá sempre prestando atenção. Ou utilizar interrupções, antigamente. Porque, afinal, você pode utilizar esses 2 cores para muitas aplicações, por exemplo, de execução simultânea. Como se fosse, por exemplo, um conceito de um hardware e outra com comunicação externa, por exemplo, via web. Então, é muito, muito interessante esse conceito. Ele tem 256 kilobytes de memória RAM, muito mais que o Arduino. Dá pra fazer muita coisa, mas não vai faltar espaço de jeito nenhum. E a memória flash de execução dele é de 2 megabytes, que é bastante coisa também. Uma coisa interessante de falar também é que ele tem um LED on-board, que é programável, um botão também, e um sensor de temperatura.
Esse botão dele ele é relativo à conta inicialização, por ele ligado na unidade de leitura dos computadores. Então, ele normalmente é identificado como um pendrive que você pode subir os códigos e ele tem na memória ROM gravado lá algumas instruções de uso, como conectar e demais outras informações necessárias para estar iniciando com a placa. Esse aqui é um esquema divulgado pela Raspberry Pi Foundation de todas as portas, sistemas de comunicações do Raspberry Pi, né? Detalhe, esse GPIO dele, ele não vem soldado, ele vem com esses buraquinhos mesmo. Então, se você quer utilizar uma protoboard, é necessário você soldar o GPIO e você pode ver ali tem a legenda de cada execução, cada leitura, cada coisinha. Só que isso aqui já está bem avançado, então vamos focar apenas nas portas mais importantes, que são as portas de troca de dados, né? Pronto, aí tá. Nós temos bastante portas, né? Como vocês podem ver ali, tem vários GP numerados, que são as portas de multiuso, que você pode configurar para utilizar sensores externos e tal, a não ser as outras que têm as aplicações específicas. Você pode mudar a utilização de cada porta na programação do Raspberry Pi. E as portas GND são as portas de fornecimento de energia via ground, né? Que é o Terra. Então, tem várias espalhadas, também tem as portas dedicadas dos dispositivos, que é o 3 volts, que é o EN, também tem o OUT, tem as entradas específicas do VBus, VSys, então tem várias aplicações que vem descrita no datasheet. E, afinal, como é que vocês vão conseguir utilizar esse negocinho aí, né? Porque tem bastante coisa para ser desenvolvida. Como que a gente aprende isso? Realmente existem cursos, você pode explorar a linguagem e tal. Só que o datasheet é sempre a opção mais viável. Porque é o que a fabricante vai te fornecer com toda a documentação necessária e possível para você utilizar aquela placa, para você compreender e fazer com uma maior eficiência. Porém, a Raspberry Pi Foundation, junto com o lançamento da Raspberry Pi, lançou um livro, né? Que é o Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico, que é um livro que ensina a desenvolver no Raspberry Pi. Ele mostra tanto a questão de você estar realizando a ligação de energia, configuração, instalação do IDE, subindo código, soldar corretamente, ligar componentes, como funcionam os componentes, como que é a escala de resistência, sistema de LEDs, troca de dados, cara, tudo o que vocês puderem pensar na questão de uma introdução a essa placa, esse livro ele comporta. É um livro muito bom. A Raspberry Pi Foundation ele também está sendo vendido, né? Só que eles foram muito legais e disponibilizaram gratuitamente o e-book desse livro para o pessoal poder estar aprendendo essa nova plataforma, né? E eu até salvei esse e-book aqui no... Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu salvei ele no Google Drive, né? Aqui. Eu queria mandar aqui para vocês, por caso algum de vocês também queira. Então, vou disponibilizar aqui o link dele. Então, caso alguém tenha interesse nesse livro, disponibilizado gratuitamente, está licenciado, a gente não tem nada de craqueado aqui não, totalmente licenciado isso aqui. Eu vou colocar aqui no chat, quem quiser e tiver interesse no livro, fique à vontade para acessar e dar uma olhada nele. Ele é um ótimo início que você pode estar dando na questão da utilização do Raspberry Pi e também da utilização da linguagem MicroPython, que ele vai ensinar o MicroPython desde o início, quais são os comandos iniciais, como utilizar laços de repetição, como utilizar estruturas condicionais, como utilizar funções, fazer de forma procedural, chamar portas, dentre tudo, né? Que é necessário. Bem, então, prosseguindo. Aqui eu tenho um exemplo de um código feito no Raspberry Pi, utilizando a linguagem MicroPython, né? E o que esse código efetua? Ele está fazendo uma chamada, né, da biblioteca Machine, importando a função pin, que no Raspberry Pi, é a função que você chama os pinos, que faz as delimitações dos pinos do Raspberry Pi, né?
Então, quando você chama essas funções que são correspondentes a alguma entrada do Raspberry Pi, é como se você estivesse instanciando, chamando, entre aspas, o objeto daquele pino. E dentro dele comporta vários métodos que você pode utilizar. E também estamos chamando aqui da biblioteca o time, a função sleep. E nesse código que a gente está desenvolvendo, a gente está declarando uma variável LED-red que está recebendo a instância do pino número 15 como output. Então a gente está definindo que no pino 15 do Raspberry Pi a gente vai ter uma saída de informação. Então quando a gente está falando que vai ser output, nós vamos enviar algo para fora do Raspberry Pi. Se fosse um in, então seria um input, então a gente estaria lendo informações para dentro do Arduino. A gente criou também uma variável de estado definindo como falso. E a gente falou que enquanto for verdadeiro, e verdadeiro é verdadeiro, então sempre vai ser verdadeiro e vai executar para sempre. Se o LED estado for igual a falso, que começou como falso, e LED estado vai receber verdadeiro. Se não, LED estado recebe falso. Depois, a variável LED-red vai receber um valor de LED estado, que é a nova atribuição que ele recebeu aqui, que seja verdadeiro ou falso, porque o LED pode ter os estados high e low, que também são lidos como 0 ou 1, e na tradução em Python, true ou false. Então, qualquer uma dessas leituras vai funcionar. E depois disso, a gente dá um sleep de 1 segundo. Então, ou seja, a gente vai começar com o LED estado falso, aí vai ver que é falso, ou seja, o LED vai começar desligado, aí vai para true, vai ficar aceso, vai esperar 1 segundo, vai rodar, vai ver que vai estar true, então else, então LED de estado recebe falso, vai ficar desligado o LED, vai passar 1 segundo e vai ficar fazendo isso para sempre. Então vai acender, espera 1 segundo, desliga, espera 1 segundo, liga e vai indo. Então esse é um exemplo de código feito no Raspberry Pi. E aqui eu também trouxe, por questão de curiosidade, né, um código no Raspberry Pi que eu montei uma vez, que eu estava testando essa questão das threads, né? Que eu comentei que você pode rodar 2 softwares ao mesmo tempo no Raspberry Pi diferente do Arduino, né? Porque tem 2 threads. Então, o que você pode fazer é definir uma def da thread, né? Que é um dos contextos de execução. Então, aqui eu estou no segundo contexto e estou colocando while true, criando uma variável, chamando a variável global do botão estado, porque as threads é uma instância do software que está rodando no núcleo do processador. Então, essa memória que você está utilizando na thread, ela pode ser compartilhada entre as threads. Isso é uma coisa muito legal. Então, você pode criar uma variável global e entre 2 instâncias de software, fazer o compartilhamento da informação entre essa mesma memória na thread. E com essa variável global botão estado, eu estou verificando o valor do botão, né? Se for igual a true, ele vai para true, se não vai para false. E aqui eu estou usando uma nova chamada de uma thread, né? Start new thread e a thread. E enquanto for verdadeiro, que é o contexto principal, o contexto 1, se o início for igual a true, ele vai receber falso e espera 1 milissegundo. Se não, e se o botão for igual a verdadeiro, o buzzer ele vai fazer barulho, vai ser ativado, senão ele vai ser desligado. Então o que eu fiz? Eu criei um contexto na thread para analisar o estado do botão e ficar controlando ele. E no outro contexto, eu estou lendo o estado do botão daquele contexto da segunda thread, que está na memória compartilhada, e baseado nele eu vou fazer a ativação ou não de outros componentes. Então é muito legal poder estar utilizando esses conceitos de multithreading numa plaquinha como Raspberry Pi, né, que possibilita desenvolver várias coisas utilizando o conceito de multithread. Eu trouxe aqui também alguns exemplos de alguns protótipos que a gente produziu, por exemplo, lá no PET Sistemas, de algumas coisas que a gente tem construído utilizando microcontroladores e sistemas embarcados no geral. Eu vou começar mostrando aqui um que eu tinha montado, que foi uma bengala para pessoas com deficiência visual, que a gente utilizou um Arduino com um conjunto de sensores ultrassônicos em um eixo de um microservo para analisar terreno, e a gente meio que montava isso no Arduino para ele entender onde tinha obstáculos ou não. Aí ele dava uma resposta via áudio numa caixinha de som, utilizava uma bateria para ligar. A gente utilizou o Arduino Mega, precisava de mais portas. A gente também fazia análise de terreno, baseado em desnível para cima ou para baixo, em questão de, por exemplo, de ter uma escada ou de ter um buraco, a pessoa poder acabar tropeçando. Criamos 2 módulos de análise, que é um módulo de análise de terreno com a bengala parada, né, e o motor fazendo essa análise a 135 graus, ou então com o próprio usuário fazendo o arco, e ele analisando
unicamente o ângulo de 90 graus. E bem, vou soltar aqui o vídeo que o videozinho mostra um pouco sobre como funciona esse dispositivo. Pode ver ali tá os sensores, né? A gente está toda a parte de controle. Nós também utilizamos um giroscópio, porque cada pessoa pode ter uma altura diferente, segurar de forma diferente, né? A bengala, que vai acabar mudando. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Ali tem a interface de utilização, Modo controle, 1. né? Modo 2. Modo 3. Modo 2. Então, o botão você muda o limite de detecção, a chave você muda os modos de utilização, e o atençômetro você controla o volume que a bengala acaba soltando a resposta de análise de terreno. Então, mostrando a abertura e fechamento, a gente fez... Isso aqui é um protótipo que a gente queria testar para ver se a tecnologia ia funcionar, como a gente estava tentando aplicar. Então, a gente acabou utilizando um pau de selfie mesmo, dando certo. Ah, e também tem ali uma unidade de leitura de cartão SD, né? Porque, como vocês sabem, o Arduino tem só alguns kilobytes de armazenamento, que é bastante coisa para programar. Só que a questão, por exemplo, que eu tenho que salvar esses áudios de falar, que são MP3, não tem como salvar dentro do Arduino, porque é um arquivo que pesa, né? Questão de megas. Então, tinha que ser salvo em uma unidade externa de armazenamento, como cartão de memória, e depois a gente chama a leitura daquilo pelas portas digitais do Arduino. E envia, claro, a leitura do mesmo para ser passada na caixa de som. Aí tá mostrando quando liga, né? Que a gente faz uma calibragem, energizado e daí deixado parado no chão, porque a primeira coisa que tem que ser feita é o ajuste do giroscópio. Então o giroscópio ele vai pegar como é que tá a intensidade, entre aspas, né, dos polos magnéticos da Terra para saber, para poder se calibrar. Então a gente fica um tempinho no chão, depois a gente levanta, deixa um tempinho em pé. E quando ele estiver calibrado, ele vai estabilizar os sensores. Aí tem um exemplo dele rodando, fazendo análise dos graus e da distância. Ele está no método unicamente reto, né? Que é um modo de 90 graus. Aí. Nesse você faz o arco, vai fazendo a leitura. E tem um modo 2 que fica parado e ele faz a análise do ângulo. Então tem dois servomotores ali. Um para ver o terreno e outro para ajustar o ângulo de acordo com a altura como a pessoa está segurando, né? Que entra a ação do giroscópio. E também o de baixo também tem esse ajuste. Bem, ali a gente foi testar para ver se estava tudo funcionando, né? A gente queria fazer uma simulação e ver como é que estava dando essas respostas depois no código. A gente estava analisando depois os outputs. A gente testou no método mais simples, que era de um método. Obstáculo detectado. Obstáculo detectado. Obstáculo detectado. Obstáculo à esquerda. Obstáculo à esquerda. Obstáculo à esquerda. Obstáculo à Já está no esquerda. modo 2. Obstáculo à direita. Obstáculo à direita. E por último, análise de terreno. Atenção ao solo. Atenção ao solo. Atenção ao solo. A análise de terreno fica mais ou menos um pouco abaixo do nível do joelho e a de obstáculos ao nível do tronco. E mostrando por último uma chave de emergência para desligar caso desse algum problema, porque o circuito era aberto, você vai ficar mexendo toda hora. Se cair, sei lá, a gente estava testando em ambiente aberto, vai cair uma água, uma chuva. Bem, além da bengala, a gente teve alguns outros projetos legais que a gente utilizou os sistemas embarcados em microcontroladores, que é o que a gente está desenvolvendo ainda, que é um eletrocardiógrafo, né, para produção de eletrocardiogramas, utilizando um driver chamado AD8232, que dá para pegar a atividade cardíaca em alguns pontos, né,
de ação do corpo humano. O mais simples dele, ele opera em 3 pontos. Eles estão demonstrados, que pode colocar na perna e um em cada pulso. Só que tem vários tipos de leituras possíveis, né? No geral, quanto mais pontos, mais preciso é essa leitura. Mas aí, cada cálculo de medição vai ser um pouquinho diferente, né? A gente também tem mexido com a produção de impressora 3D. Existem várias bibliotecas hoje desenvolvidas para o Arduino, para a questão de você estar operando eixos, né? Questão de 3 eixos XYZ para a construção de impressoras 3D. Tanto que hoje já vendem até drivers que já vem com a biblioteca embutida, que você só encaixa o shield em cima do Arduino e já fica disponível os drivers lá para você conectar os motores respectivos e ligar uma alimentação externa. É muito legal. E você pode conectar a unidade com o arquivo que você deseja imprimir. É muito, muito bom mesmo. A gente também mexeu com a questão de tentar produzir um braço mecânico, né? Utilizamos vários servos com o Arduino para fazer o controle do giro, né, da garra. Outro que é o alcance da garra e outro que é a própria garra em si. A gente também mexeu com alguns radares também, que foi que a gente também utilizou o conceito de radar na bengala, para analisar terreno. Eu cheguei a mexer também na questão de um PV que a gente estava tentando produzir um robozinho de papel para tentar criar um material para escolas, né? Então, a gente tentou aplicar o conceito de linkagem para gerar um movimento. Então, a gente tem o exemplo, por exemplo, de uma perna que a gente acabou tentando produzir, que utiliza o princípio de linkagem de Jansen, Tel Jansen. E para fazer esse giro de eixo único, a gente utilizou um Arduino também, com um motorzinho de passo. Eu tenho até aqui do lado. Vou mostrar aqui, ó. Esse é mais ou menos assim que ele deveria ser. Que aqui estão as pernas que fazem os movimentos, né, de acordo com um eixo único que tem aqui no meio. Aí ele gira e tem aqui um sensor de efeito Hall, se eu me lembro que é o nome dele, que vai verificar quando passa uma imazinha que está na ponta do eixo, para saber quando a gente dá cada giro, porque para sincronizar, quando aqui está, por exemplo, em 180 passos, aqui tem que já estar no ângulo de 90. Então tem que estar sempre ao contrário do giro para ficar sincronizado. Mas, no geral, é assim que funciona. Aqui também tem uma imagem dele funcionando com as duas pernas de um lado, né? Que daí tem um eixo que ele vai girando os estados. E bem, eu queria mostrar para vocês aqui agora alguns protótipos para vocês verem o funcionamento de algumas dessas tecnologias, né, dessas placas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela total. Peraí, vou trocar aqui rapidinho. Aí, acho que foi. Pronto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um dos códigos que eu mostrei lá antes, que era o código em MicroPython, que foi feito aqui no Tony, para ligar e desligar um LED a cada 1 segundo, né? Que fazia essa análise. Então, eu vou compartilhar agora aqui também na minha câmera, se vocês quiserem fixar a minha câmera aí, porque eu vou trocar ela e vou mostrar para troca. Então, vou trocar aqui para cá. Pronto, deve estar aparecendo aí agora, acredito eu. Aí. Então, aqui eu tenho algumas placas, né? E aqui eu tenho o Raspberry Pico, né? Raspberry Pi Pico. Ele tá com um LED ligado, né? Aqui com um resistor na porta 15 dele e no GND para alimentação. E esse código que eu mostrei para vocês aí, que está aí na tela, eu já subi ele aqui nessa placa. Então, se eu energizar, o que tem que acontecer é que esse LED tem que ligar e desligar a cada 1 segundo. Então, vamos demonstrar ele funcionando. Eu vou ligar aqui na fonte de alimentação.
Opa, eu acho que deve ter caído meu áudio por um momento, quando eu fiz a ativação aqui do negócio. Talvez o microfone tenha desligado. Enfim, voltando só, eu estou mostrando aqui que o dispositivo ele liga, né, e vai ligar e desligar o LED a cada 1 segundo, de acordo com o código que a gente mostrou lá no MicroPython no Tony. E essa aqui é a plaquinha do Raspberry Pico, né? Bem, eu também tenho aqui um exemplo de um outro protótipozinho um pouco mais bem desenvolvido, feito em Arduino. Isso aqui, o que seria? Deixa eu colocar isso aqui para cá. Colocar aqui, pronto. Esse aqui seria uma placa Arduino no R3, né? E eu estou ligando aqui numa mini protoboardzinha um sensor ultrassônico, né? Que o seu funcionamento se baseia em uma onda mecânica, né? Que ela é emitida e depois recebida, como se fosse um alto-falante, um microfone, baseado no tempo de resposta que ele vai medir essa distância. Tenho aqui um buzzer, um driver ligado ali. Um LED vermelho, um LED verde ligado aqui também na energia com resistência. E estou levando todas essas conexões aqui para o Arduino, nas portas digitais e na leitura e na alimentação. E bem, qual que é o código desse dispositivozinho aqui? Deixa eu voltar aqui para a tela. Ok. Esse aqui seria o código dele. Basicamente, a gente está utilizando uma biblioteca chamada Ultrasonic, né, que é a utilização do ultrassônico. A gente define o pino do eco e do trig, que são 6 ou 7 do ultrassônico, né, que é um que vai enviar o sinal e outro que recebe o sinal. Definimos o pino do buzzer, o pino do LED verde, o pino do LED vermelho. Instanciamos um objeto com os pinos do trig e do eco para o ultrassônico. Criamos uma variável de distância para leitura de distâncias. E aqui no setup, que é o que é executado a única vez, que é a inicialização, é realizado a definição dessas portas, como é que elas vão ser lidas. Então, os LEDs vão ser saídas, né? A gente vai estar inputando para fora. O eco e o trig vão ser o eco, né, input que vai estar recebendo, e o trig é o output que vai estar enviando. E o buzzer também saída que vai estar emitindo um som. Uma vez definido o setup, nós vamos para o método loop. O loop ele vai fazer a chamada de um método definido chamado HCSR04, que está aqui embaixo, que basicamente ele faz uma escrita na porta de emissão, espera 2 microsegundos, depois faz de novo, né, de estado low depois do estado high, espera mais 10 microsegundos, e depois aplica o low. E depois disso ele é feito uma leitura, né, com um ranking em centímetros, do tempo que demorou para salvar isso na distância e espera um delay para a próxima leitura. Então, a distância recebe o valor em centímetros da leitura que ele teve. Nós pegamos essa variável que está global, voltamos para cá, e daí se a distância for menor ou igual a 20 centímetros, nós vamos emitir um tom no buzzer de 1500 Hz e acender o LED verde e desligar o LED vermelho. Caso contrário, nós não vamos emitir tom nenhum e nós vamos setar o LED verde como desligado e setar o LED vermelho como ligado. Bem, então voltando aqui para minha câmera, deixa eu voltar aqui. Aí. Então, aqui eu estou com o Arduino e eu vou ligar aqui agora para mostrar isso funcionando. Eu tenho aqui uma régua, essa régua tem exatamente 20 centímetros, então eu vou colocar aqui o Arduino, beleza? Aqui eu vou colocar a reguinha. Então a gente já sabe que aqui é o limite da leitura desse ultrassônico. Então eu vou agora ligar esse Arduino, provavelmente vai dar uma oscilação no microfone, vai ser rapidinho. Pronto. Agora está ligado, né, o Arduino. E... Pera, eu acho que ele não ligou. Deixa eu reiniciar ele aqui. Ah, foi agora. Pronto, agora ele está ligado. E ele está com o LED ativado, né? Na hora que ele detectar algum obstáculo que passar dos 20 centímetros, ele vai ativar. Ou ele não vai ativar. Pera aí, o que aconteceu, gente? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, agora foi. Às vezes dá uma leve oscilação.
Ah, tá. Não, desculpa, gente. Acho que deve ser a porta elétrica que ele tá ligado, que deve estar oscilando. Eu vou ligar numa porta única aqui. Pronto. Aqui ele estava numa porta compartilhada, agora está na porta única. Deve estar faltando um pouquinho de energia. Bem, então agora está ligado. Se algum obstáculo passa os 20 centímetros, ele é ativado, porque está na condição. Caso contrário, se tiver mais que passar os 20 centímetros, ele fica no estado vermelho e sem fazer barulho. Então aqui é o limite. Passou daqui, para cá, nada. Então esse é um exemplo de um protótipozinho montado utilizando desenvolvimento, né, de um sistema embarcado com a plaquinha Arduino. Deixa eu voltar aqui agora para minha câmera. Seu microfone tá mutado, Lucas. Opa, tá saindo agora? Ah, voltou, né? Voltou. E bem, esses são alguns dispositivos, né, que tem alguns exemplos de aplicação de sistemas embarcados nesses dispositivos do Arduino. Eu tenho aqui também algumas placas para mostrar. Aqui eu tenho uma placa Arduino, né, que vocês acabaram de ver ali. Mas eu tenho uma placa Arduino no R3. Só que, como eu disse para vocês, existem variantes da placa, né? Então, as variantes que podem ter são aquelas que você pode patentear com hardware livre. Eu tenho, por exemplo, aqui uma Wemos D1, que ela vem com um extra, que é o chip do ESP8266, né? É o ESP, né? É o ESP, que ele traz a possibilidade de conexão via Wi-Fi ou de criar um hotspot, né? Através desse chip. Eu também tenho exemplo aqui de uma Wemos D1 versão Black, e também tem o mesmo sistema de conexão, só que um pouco diferente, com outros slots de conexão. É uma variante. E aqui eu tenho exemplo de um Arduino Uno R3, só que ligado a um Shield. Aqui em cima nós temos, por exemplo, um Shield Ethernet. Ele disponibiliza que se conecte tanto via Ethernet na rede, o seu dispositivo, como ligar com via SIM card para ligar numa rede de dados móveis, por exemplo, e levar o seu dispositivo por aí. Então você pode estar ligando o seu dispositivo na rede, pegando o IP dele, acessando de qualquer lugar, né? Pode criar uma interface web, uma página HTML que você pode fazer um controle. As possibilidades são várias, né? E daí entra a questão dos componentes, né? Existem vários componentes que você pode estar desenvolvendo para o Arduino. Deixa eu só pegar aqui, mostrar alguns para vocês. Então, no geral, às vezes as pessoas acabam confundindo. Não existem componentes para Arduino. O Arduino é uma placa de prototipação e faz a leitura de dados e de entrada elétrica. Qualquer dispositivo eletrônico que você entender o datasheet e estruturar de forma lógica a entrada e saída, você pode estar utilizando no Arduino. Só que existem vários, como por exemplo tem o servomotor, que você pode estar controlando o estado dele, que a gente mostrou um exemplo de código antes, né? Que é um eixo. Existem displays, para você poder mostrar informações na tela para o usuário. Pode fazer controle à distância, com infravermelho, um controlezinho. Conjunto de LEDs, tem sensores de presença. Esses tipos de sensores são muito utilizados também em banheiros, né? Vocês entram no banheiro que está com a luz desligada, automaticamente liga. Aí depois você sai e depois de um tempo desliga. São isso aqui, são sensores de presença que usam pontos de iluminação para saber quando tem movimentação no ambiente ou não. É por isso que você também tiver no banheiro e ficar parado, às vezes a luz pode acabar desligando, porque esse é o conceito que funciona. Existem relés também de controle de energia alternada mesmo, que você pode usar para controlar várias coisas da sua casa e aplicar conceitos de uma casa inteligente, utilizando o Arduino mesmo. Então, 110 e 220 você pode controlar isso aqui. Aí vai lâmpadas, ventiladores, ventilador de teto, torradeira, qualquer coisa pode ser ligado isso aqui, você pode definir. Tem gente que já criou projetos que definem um horário para quando, antes do despertador tocar, a cafeteira já está ligada, já deixar o café pronto.
E tem combinação desses projetos também com a Alexa, é muito utilizado com a Alexa para fazer integração com a casa. Aqui eu tenho um exemplo de um chip, de uma placa de leitura de GPS. Essa é a placa GPS, essa é a antena GPS. Então, como o GPS é um serviço via satélite que funciona o tempo todo e não depende de internet, você pode estar usando essa placa para se encontrar, aqui na questão de longitude, latitude e altura, no globo terrestre, para alguma aplicação no seu Arduino. Eu já cheguei a mexer uma vez num projeto em que a gente precisava fazer com que um portão elétrico de uma casa abrisse automaticamente alguns segundos antes do dono da casa chegar. Então, eu utilizava o GPS para saber isso, para que daí ele chegasse, o portão já estivesse aberto quando passasse e fechasse. Existem controles via drivers, né? Então, você pode ter drivers específicos para aplicações. Esse aqui, por exemplo, é um driver de controle de motor de passo, conhecido como Easy Driver. A maior parte dos drivers utilizados pela comunidade Maker, né? Por exemplo, do Arduino e do Raspberry Pi, são feitos pelos próprios makers disponibilizados de forma open source, né? E mais outros componentes, né? Como potenciômetros, displays de 7 segmentos. Tem algum exemplo também aqui, o display de 7 segmentos também tem sensores de temperatura e umidade. Você pode utilizar conjunto de resistores, LEDs, enfim, as possibilidades são infinitas mesmo, dá para fazer muita coisa. Mas, no geral, esses aqui são alguns componentes que podem ser trabalhados com essa tecnologia desses sistemas embarcados em microcontroladores. Bem, gostaria de agradecer, então. Essas aqui são algumas referências que eu utilizei para a montagem desse material, né? E muito obrigado pela atenção de todos, gente. Caso alguém tenha alguma dúvida, vou estar deixando disponível aí. E tem também o contato no meu e-mail, que eu deixei lá antes, né? O LinkedIn, caso alguém queira perguntar algo. Eu vou aproveitar aqui também, vou disponibilizar aqui mais um link para vocês, que é um link de um vídeo da Raspberry Pi Foundation que explica um pouco mais os conceitos de microcontroladores, caso alguém tenha interesse. Mas, enfim, muito obrigado. E essa foi a nossa palestra sobre sistemas embarcados. Ô, Lucas, obrigado pela palestra aí. Gente, por causa do final do semestre, as dúvidas vão vir só por e-mail depois, né? Porque a gente está gravando para as pessoas assistirem no YouTube. Por causa que, para a galera da física, essa semana acabou ficando muito puxada, com muita prova. Só que eu tenho dúvida. Eu tenho duas dúvidas. Sim. Beleza, vamos lá então. A primeira dúvida que eu tenho é em relação ao que você falou, que você consegue fazer clusters com o Raspberry, né? Sim. Imagino que com o Arduino também, mas como ele consegue, quando você fala que você consegue fazer clusters com ele, você quer dizer que ele já nomeia os pinos da outra placa automaticamente? Quando eu disse o cluster, seria um cluster de processamento, né? Porque o cluster, a ideia de um cluster é você pegar várias unidades computacionais, juntar elas em várias unidades de filhas, que vão pegar a informação que precisa ser processada e dividir, e a unidade mestra que vai comandar o que isso vai ser, o que vai ser atuado. Só que eu falei a questão do cluster, né? Que o cluster ele é disponível para o Raspberry Pi, né? Porque é verdade. O cluster funciona para microcomputadores ou computadores, né? E microcontroladores já não dá para ter essa aplicação de cluster, até porque se utilizassem microcontroladores para cluster, a eficiência seria muito baixa, né? Porque eles são bem menos potentes computacionalmente comparado a computadores, né? Aqui eu confundi com o Pico, eu imaginei que era o cluster, tipo, vários microcontroladores juntos, então eu fiquei, mas você deve ter que nomear cada um desses pinos manualmente, né, se você fosse fazer isso. Só que uma coisa bem interessante é que meio que esse conceito de cluster entre microcontroladores também existe. Porque você pode facilmente pegar um Arduino, um Raspberry Pi ou um Raspberry Pi e conectar eles entre si. Você cria um padrão, como se fosse um protocolo, entre aspas, de comunicação entre eles, e você cria uma maneira de juntar todos e que todos se ajudam a processar. Então, é possível, sim, você meio que fazer um cluster de microcontroladores também, dependendo da aplicação que você vai montar. Entendi. Professor Valente, se tem uma dúvida aí, pode... Não, é que essa ideia que ele está falando é porque até o microcontrolador ele não vai conseguir fazer duas operações ao mesmo tempo. Ele vai trabalhar sequenciado. E se você realmente precisar de duas operações ao mesmo tempo, você vai precisar de dois microcontroladores trabalhando, e aí eles vão ter que conversar para
para concatenar essas informações. Sim, sim. Mas também tem a vantagem do Raspberry Pi, né? Que o Raspberry Pi, como ele tem 2 núcleos, você pode rodar 2 instâncias de software, né? Que acaba facilitando um pouquinho esse processo também. Você pode compartilhar uma thread. É claro que você ter 2 microcontroladores, às vezes, pode significar mais potência. Uma dúvida assim, é porque na minha vida eu só trabalhei com um microcontrolador, né? Uhum. Eu trabalhei pouco com a parte de hardware. Eu aprendi só o básico uma vez num mini curso do ensino médio. E eu queria mexer mais, só que eu nunca corri atrás disso. A gente sabe que a gente tem que nomear, não nomear, mas tipo, você estabelece as variáveis para cada pino, né? Quando você está escrevendo o código. Então, se você tem 2 microcontroladores, eu imagino que por exemplo, você tem 2 do mesmo Arduino, né? Do R3. Como que você faz isso? Como que você define os pinos que estão entrando? É por conexão, certo? Como você vai definir os pinos que estão vindo da informação do outro microcontrolador para o microcontrolador que você está lendo agora? Uhum. Então, essa informação, o que você vai fazer? Você pode datar ela como você vai mandar. Você pode criar uma maneira de você mandar ela e interpretar ela do outro lado. Isso você pode fazer de várias formas. É como se você criasse um protocolo de comunicação. Como, por exemplo, a gente tem protocolos na área, por exemplo, protocolos de redes. A gente tem um protocolo, por exemplo, o HTTP. O que é um protocolo? É uma maneira de você delimitar como as coisas vão ser mandadas. É um conjunto de regras como elas vão ser enviadas. E como é um conjunto definido, a leitura do outro lado ela vai ser segmentada. Ela vai traduzir aquilo que você mandou, ela vai já saber como aquilo vai ser mandado. Então, você pode definir como essa informação vai ser mandada e, do outro lado, fazer a interpretação dela. Como se você, por exemplo, mandasse um vetor de valores e, do outro lado, fizesse a tradução. Eu acho que, assim, de uma maneira simples também, é o seguinte, você imagina dois Arduinos, por exemplo. Um deles é o que você vai conversar com o Arduino, o outro é o master e o slave, né? Hoje em dia essa nomenclatura já não é muito usada porque ela é meio polêmica, né? Mas o que acontece? Você vai ter um código no Arduino secundário que ele vai rodar e vai ler as próprias portas lá. O que você vai fazer sempre no primário é dizer assim, olha, secundário, mede aí. Aí o secundário mede e fala assim, primário, esse é o resultado, toma aí. Entendeu? O primário não vai ler a porta no secundário. Você não precisa ir lá e ler a porta no secundário. Você manda o secundário rodar um protocolo, uma rotina, que ele vai fazer suas próprias medidas e o que ele faz é te mandar o dado que você precisa. Já, às vezes, até já processado, entendeu? Então, assim, você tem lá no secundário um sensor de temperatura. Você não vai ler o sinal na porta, você vai ler já a temperatura que a biblioteca já traduziu do sinal e manda para o primário. Entendi. Era essa a minha dúvida mesmo em relação às portas. Que eu pensei que o secundário ia ler a porta e o primário ia ter que ler essa porta também, só que não, ele manda já a informação traduzida para o primário, né? Na verdade, se você precisa de porta, você vai para o Mega. Você aumenta seu microcontrolador. Não? É bobeira você aumentar o número de Arduinos que você precisa de porta, a não ser que você tenha um Arduino com... que essa seja a única solução, ou seja, você precisa de mais porta e você tem 2 Arduinos, aí você usa 2, mas senão você usa um Arduino Mega, por exemplo, que vai ter 50 portas digitais. Beleza. Era essa minhas dúvidas. Seria uma opção mais viável. Eu já vi até mesmo drivers, onde você conecta em portas digitais Arduino, que você consegue expandir a leitura. Porque eles também criam protocolos de tradução. Claro que você vai perder um pouquinho de eficiência nisso, mas é uma opção. Era só isso de dúvida que eu tinha. Eu acho que eu tenho que correr atrás mais, porque eu acho legal o Arduino, só que não sei que eu siga a carreira acadêmica, que é a dúvida que paira sobre todos nós, né? Eu acho que provavelmente eu vou mexer com isso só de hobby. Mas eu acho interessante. E é bonito de se ver, né? O que um microcontrolador faz em ação e tal. Legal. Eu vou parar a gravação aqui para separar as duas palestras.